Eu entrei para as manualidades em 2017, depois de ser acometida por uma doença grave, um câncer de estômago. E eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas feitas à mão, pela afetividade do que era tecido à mão, no crochê, no bordado, na pintura. Só que eu nunca tinha tempo para me dedicar aos meus hobbies. E eis que depois que eu saí do hospital, eu passo a ter todo o tempo do mundo. As manualidades entraram com muita força na minha vida e passaram a ser mesmo a minha profissão. Eu comecei a crochetar, abri um ateliê e passei a promover cursos nesse ateliê. Eu só fui conhecer o Nuuk em 2019 e foi a realização de um grande sonho, porque eu pude, através do Nuuk, tecer os pontos do tricô com uma agulha de crochê. É como se abrisse um mundo de possibilidades, porque eu não tinha muita coordenação de fazer o tricô com as duas agulhas. Essa é uma técnica que é difundida no mundo inteiro, mas ela estava meio adormecida. E eu tomei para mim essa missão mesmo de perpetuar, né, esse saber manual, porque se a gente não passa isso para frente, isso acaba morrendo. E a partir então de 2019 eu passei a estudar cada vez mais, me aperfeiçoar, aprofundar e a ensinar essa técnica para outras mulheres. Nessa sequência, eu acabei me deparando com o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal, que é o FAC. E o FAC financia projetos culturais em diversas áreas, inclusive no artesanato. Então eu usei escrever um projeto onde a gente levaria as oficinas de Nuuk para mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade. Sou artesã há 5 anos, aprendi a fazer crochê com a Soraya e desde então nós viemos trabalhando juntas e ela me ensinou também o Nuuk e agora com esse projeto Elas que Tecem, ela me chamou para estar com ela no projeto e eu estou aqui com muito prazer, muita alegria, trabalhando como oficineira, ajudando ela como monitora. Eu acho sensacional a gente poder ensinar para outras mulheres. E assim como eu, que tinha uma crença de que isso não era pra mim, de que eu não ia conseguir, e hoje eu tô aqui dando aula, eu sei que essas mulheres também podem, e proporcionando que elas tenham uma forma de ter uma terapia, que seja para esquecer dos problemas delas, e que elas também tenham uma fonte de renda, que elas possam agregar algum valor dentro da família delas. A gente executou as oficinas em 3 regiões administrativas aqui do Distrito Federal. No Instituto Proeza, no Recanto das Emas, no Centro de Convivência Superar, na favela Santa Luzia, que fica na Estrutural, e no CEAL, que é um centro de reabilitação auditiva e de linguagem, que fica no plano piloto, atende mulheres de diversas regiões administrativas aqui do DF, e a gente aplicou com mulheres que têm deficiência auditiva ou que têm filhos com deficiência auditiva. Inicialmente, nosso projeto visava contemplar 45 mulheres, porém a gente teve uma grande demanda e conseguimos contemplar mais de 80 mulheres com baixíssima evasão ao longo das oficinas. A gente criou mesmo um ambiente de convivência, de suporte, de acolhimento, e essas mulheres muitas vezes estão submetidas a situações de vulnerabilidade, social, emocional, algumas infelizmente até violência física ou psicológica. E aí você ter um espaço desse, onde um grupo de mulheres se reúne, é muito especial para a mulher. Na pandemia eu trabalhava de reciclagem, aí eu arriscava muito, pegar alguma doença, alguma coisa, então a costura tá me ajudando, entendeu? Eu estava numa situação muito delicada, porque eu passei um probleminha muito chato, eu fiquei em depressão, eu passava o dia todo em casa, deitada. E transformou, a gente tá se sentindo bem à vontade.
Eu já tinha presenciado o quanto que o feito à mão pode transformar a vida das mulheres. E novamente foi muito incrível poder ver isso acontecendo nesse grupo de mulheres tão diversas, porque a gente presenciou como elas chegavam muitas vezes inseguras, afinal de contas estavam aprendendo uma técnica nova, uma dúvida sobre a capacidade delas, será que eu vou conseguir? Parece tão difícil. E a gente vendo aquela persistência, aquela dedicação, elas tendo sucesso no que elas estavam se propondo, né? E eu realmente acredito que TC é revolucionário, porque você começa a perceber que a sua mão é capaz de produzir algo tão lindo que gera encantamento em você e no outro. E assim a gente vai transformando, né? A gente vai fazendo essa revolução interna, que é muito individual, mas que passa a ser coletiva também, à medida em que a gente impacta as pessoas que estão à nossa volta, o nosso meio, a nossa comunidade com aquilo que a gente produz. Sempre na hora de tecer, olhar o desenho do que a gente está fazendo. Vamos olhar para a correntinha e ver qual o desenho que a gente está vendo. Ele tem um elo, né? Uma trança, não é? Sim. Então, eu quis desistir porque eu não sabia nem pegar na agulha. Aí foi indo e a mulher professora disse, não, você não vai desistir, você vai conseguir. E eu estou conseguindo. E agora já fiz até uma bolsinha. Na concepção do projeto Elas que Tecem, eu precisei pensar em peças que fossem rápidas de serem produzidas, peças que não fossem muito grandes, porque afinal de contas a gente não tinha tanta oferta de material assim, e elas receberam material de muita qualidade para trabalhar, porque isso também influencia no resultado final. A gente decidiu ensinar para elas bolsas, colares, golas, peças femininas que elas pudessem usar inclusive para elas mesmas, ao invés da gente produzir, por exemplo, peças para casa, como pano de prato, jogo americano, né? Enfim, porque a mulher está sempre se doando, ao invés de parar e olhar para si mesma. Acaba que produzindo coisas para si, elas tiveram que fazer também esse exercício de se olhar, de se perceber, muitas vezes se olhar no espelho depois com a peça pronta, e foi muito incrível ver o sorriso, o olhar delas, né, brilhando frente àquilo que elas tinham produzido. Me traz alegria, me traz prazer, me sentir com autoestima, me sentir capaz de aprender e de fazer qualquer coisa que eu quiser. Foi uma coisa assim fantástica, você poder, num fio, você transformar várias coisas. Hoje em dia, o que vier, eu topo e eu sei que eu vou conseguir. Desde o começo eu falei para a Soraya, eu acho que a gente vai aprender muito mais do que elas. E o que ficou muito forte para mim, o que eu aprendi muito, que eu vou levar assim dentro do meu coração, é essa capacidade delas mesmo, tão grande de resiliência, de enfrentamento. Elas tecem muitas lutas, elas tecem muitas histórias, né, muitas lidas. E mesmo assim, elas estão seguindo em frente, firmes, independente se o que elas estão vivendo parece muito difícil, muito complexo, muito complicado. A gente pôde beber muito forte dessa fonte da gratidão. Mulheres extremamente gratas e comprometidas com aquilo que elas estavam recebendo. E isso para mim foi uma grande lição. Espero que a gente possa fazer outros projetos e que a gente possa atender mais mulheres também. E eu gostaria que tivesse mais, porque a nossa comunidade necessita da gente continuar fazendo e ao mesmo tempo tendo outros cursos para a gente aprender e vender aquilo que a gente fez. Então esse curso trouxe muito assim, sabe, pra gente querer mais, de levar para outras mãezinhas, de ensinar outras mulheres. E durante o desenrolar do curso, a gente pôde ver algumas mulheres ensinando mulheres que não participavam da oficina, mulheres que são da sua comunidade. Então a gente presenciando mesmo essa formação de agentes multiplicadores, né, desse saber manual. Uma outra coisa que deixou a gente muito feliz foi ver que algumas mulheres já conseguiram gerar renda extra com o que elas aprenderam dentro das oficinas. E do fundo do nosso coração, a gente espera que os talentos das mulheres possam ser desabrochados, né, que essas técnicas manuais possam ser perpetuadas, que a gente possa assim, levar isso cada vez mais para outras mulheres. Isso é vida, né? Isso é cultura. Elas que descem! Bendito seja o fio tecido pelas mãos de quem tem fé. Bendita seja a vida que se levanta quando parece o fim. Bendito o caminho, ainda mais belo do que a chegada e a partida. Benditas as mulheres que enquanto sobem erguem as outras.
Bendito seja Deus que nos permite experimentar o amor. Bendito lugar para sonho e derivados. Agarre quantos quiser.